Jornada bíblica de hoje, livro do profeta Zacarias, capítulo de número 2. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 2. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? E ele me respondeu: vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. E eis que o anjo que falava comigo se afastou, e o outro anjo veio se encontrar com ele, e lhe disse: corra, diga àquele jovem, Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas, de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita como filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter a glória, Ele me enviou às nações, que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês, toca nas meninas dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que o serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Você pode tomar o seu assento nessa manhã. Não tem como subir nesse altar e não sentir as pernas tremerem, porque esse é um sinal de dependência de Deus. Há um temor quando nós abrimos as Escrituras. Irmãos, Zacarias foi levado por Deus após o exílio e o retorno do povo do cativeiro babilônico. Quando ao retornar, na primeira leva, vem sobre a liderança de Zorobabel, de Judá, e também sobre a liderança espiritual do sumo sacerdote Josué, para a reconstrução do templo. Aqueles que voltaram estavam desanimados, prostrados. Havia um período de desânimo, de apostasia. Então Deus levanta, nessa época, nesse período, Ageu e Zacarias, que eram contemporâneos e estavam vivendo nesse mesmo período. Então Deus levanta Ageu e Zacarias para encorajar o povo a voltar para o Senhor e reconstruir o templo do Senhor, que era símbolo da presença de Deus. Por isso, a preocupação de Ageu e Zacarias. Ageu estava preocupado
com a reconstrução do templo físico. Ageu, ele declarou uma palavra, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Havia uma promessa. O povo voltou e estava voltando do cativeiro. Mas havia uma promessa do Senhor, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E Zacarias estava preocupado com a reconstrução espiritual. Por isso já podemos entender nessa manhã, meus irmãos, que toda reconstrução espiritual para a nossa vida, ela começa dentro do nosso coração. O templo físico, ele é importante. Nós precisamos congregar. Nós precisamos estar no templo. Mas o que Zacarias estava tratando nessa época era a vida espiritual do povo. Por isso que é no nosso coração, diz lá em Provérbios, que são as saídas da vida. Nesses últimos dias, Deus está preocupado com o nosso coração. Deus, nesses últimos dias, está preocupado com aquilo que nós guardamos no nosso coração. Havia uma promessa de reconstrução, mas o coração do povo precisava de uma mudança. Quem de nós, irmãos, não passamos pelo momento de dificuldade? Quem de nós não passamos por período de luta? Quem de nós não precisamos todos os dias de uma reconstrução? E talvez você fale, irmão Márcio, o crente precisa de uma reconstrução. Irmãos, nós precisamos todos os dias sermos renovados. Todos os dias nós estamos numa reconstrução, cada um com uma debilidade. Mas a promessa para nós nesta manhã, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, irmãos. Há uma glória que há de vir sobre nós. E por isso, que Zacarias, ele traz essa restauração espiritual do povo. Porque o profeta Zacarias, nesse texto, ele numa só noite, ele teve 8 visões de Deus. E essas 8 visões apontam para o futuro de Jerusalém. Essas 8 visões escatológicas, ela aponta para o futuro da nação, para o futuro de Jerusalém. Então, a primeira visão, dentro desse texto, ele fala da visão dos cavalos brancos e dos cavalos vermelhos. E a segunda visão, ele fala dos chifres e dos ferreiros. E nessa terceira visão que nós lemos nessa manhã, fala-nos de uma medida, fala de um cordel de medir. Acompanhe comigo o texto, no versículo de número 1, do capítulo de número 2. Levantei os olhos e vi, e eis que um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde você vai? E ele me respondeu, vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu
cumprimento. Queridos, Jerusalém é o símbolo da igreja. Jerusalém é o símbolo da igreja militante. É o Israel de Deus. Jerusalém é uma igreja triunfante que vai morar na nova Jerusalém com Cristo. Então o que o texto ele está declarando para nós, que esse homem iria medir Jerusalém, porque Jerusalém nessa época estava destruída, estava sob escombros, e esse homem, ele mede Jerusalém para trazer algo maior para o povo de Jerusalém. Então nessa manhã, o antigo templo que foi destruído, agora vai iniciar um novo tempo, um tempo mais amplo, um templo maior, e por isso que ele declara, e sai uma voz dizendo, no versículo de número 3, eis que o anjo que falava comigo se afastou, e o outro anjo veio se encontrar com ele, e lhe disse, corra, diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como aldeias sem muralhas. O que nós podemos entender nessa manhã, irmãos? A igreja de Cristo, ela não tem muralhas. A igreja de Cristo, ela não tem muros. O que esse homem estava declarando, que Deus ia expandir, não era o tamanho dos muros, só que Jerusalém não teria mais muros, irmãos. O que Deus quer fazer nesta manhã na nossa vida, há uma bênção de Deus sobre nós nessa manhã. Por isso que esse homem, ele queria declarar sobre a extensão. O templo antigo passou, e o Senhor estava fazendo uma coisa nova. Então, queridos, nós não podemos militar contra a igreja. A igreja é o centro da vontade de Deus. Jerusalém é o centro da vontade de Deus. Jerusalém é a habitação do Espírito Santo. Mas não podemos, irmãos, às vezes agirmos de uma maneira diferente, queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Não, o Senhor Jesus é o dono da igreja. Por isso que ele estava fazendo aqui nesse texto, ele estava expandindo a igreja. Uma nova reconstrução iria começar. Deus estava trazendo algo novo. Nessa manhã Deus está trazendo para nós algo novo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, irmãos. Há uma promessa de Deus nesta manhã para nós. A glória, aquilo que passou na tua vida, hoje Deus vai fazer algo novo. É por isso que ele estava medindo Jerusalém. Porque Jerusalém seria um local sem muros. Porque haveria mulheres, haveria homens, haveriam crianças, e a obra de Deus tinha que se expandir, irmãos. Ninguém pode parar a obra de Deus. Deus estava dizendo que ninguém pode parar a obra de Deus, não são os muros, não são os muros. Ninguém pode parar a obra missionária de Deus nesses últimos dias. Ninguém pode parar, irmãos. A igreja, ela não tem muros.
A igreja, ela não pode ter muros, porque ela é um local de salvação. A igreja é um local de vida. A igreja é um local de resgate. Por isso que Deus estava fazendo algo novo. Deus estava expandindo. Quantos missionários no campo, quantas obras missionárias no campo, porque ninguém pode deter o crescimento da igreja. Nesta manhã há um crescimento de Deus sobre nós nesta manhã, irmãos. Por isso, Jerusalém será ampla, sem muros. A igreja, irmãos, está avançando. Línguas, povos, nações. A igreja de Deus, ela rompe todos os limites e todos os obstáculos. Por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nenhuma condenação há, queridos, para aqueles que vivem segundo o seu propósito. Por isso que nessa manhã, com toda a debilidade, a igreja ela vai avançar. Com toda a dificuldade daquilo que nós estamos vivenciando, a igreja ela vai avançar. Os ministérios vão avançar, as obras vão avançar. Nessa manhã, esse adversário está sendo ferido nesta manhã. Porque a igreja não há muros, irmãos. Não há muros. Mas no versículo 5, acompanhe comigo. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Jerusalém tinha sido atacado pelos caldeus na Babilônia. Os muros que nós levantamos são muros frágeis. Mas há uma promessa para a igreja, que o Senhor seria uma muralha de fogo ao redor da igreja. Nesses últimos dias, eu quero declarar para você e para mim, que nós não estamos só. O guarda de Israel está conosco. É Ele que sitia a nossa casa, é Ele que sitia a nossa família, é Ele que guarda a vida dos nossos filhos. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos, mas há um muro de fogo nessa manhã. Há um muro de fogo nessa manhã. O fogo veio para queimar, irmãos. Há um fogo de Deus nesta manhã. Há um fogo de Deus nesta manhã. Porque Ele mesmo declarou que Ele seria a glória no meio, irmãos. E isso aconteceu durante 40 anos no deserto. O povo sendo guiado por Deus. O povo todos os dias recebendo o alimento
que vinha do céu. O povo recebendo a proteção divina de Deus. Eu quero declarar para você e para mim nessa manhã: o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Nessa manhã há uma muralha de fogo ao teu redor. Há uma muralha de fogo sobre essa igreja. Há uma muralha de fogo em Rocha Miranda. Deus não vai permitir ninguém tocar em você, irmãos. Quem crê nisso nessa manhã? Quem crê nisso, que há uma muralha de fogo nessa manhã? Quem crê nisso? Vamos aplaudir a Ele nessa manhã. Há uma muralha, há uma proteção de Deus nesta manhã sobre Jerusalém, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Há um fogo de Deus nessa manhã. E o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Ele diz assim: vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita como filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória, Ele me enviou às nações, que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos olhos, dos meus olhos. Queridos, esse tempo, o povo voltou do cativeiro, mas o povo ainda queria continuar na Babilônia. O povo começou a prosperar na Babilônia, mas a ordem de Zacarias: saiam da Babilônia, volte para o Senhor, saiam, venham. O que Zacarias estava encorajando e exortando ao mesmo tempo o povo, para eles saírem. Irmãos, a Babilônia nesses nossos dias é o mundo, irmãos. O maior e o melhor lugar de proteção é Jerusalém, irmãos. Por isso que Jesus, em Atos capítulo 1, ele disse para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém. João batizou com águas, mas vocês serão cheios do Espírito Santo. Por isso que o lugar de proteção não era a Babilônia. O lugar de proteção é Jerusalém, irmãos. Por isso que a igreja hoje é Jerusalém. Você está no melhor lugar, na Jerusalém de Deus. Então aconteça o que acontecer com você, não saia de Jerusalém. Por que, irmão Márcio? Porque aqui é lugar de revestimento. É lugar de revestimento. É lugar de uma nova unção. É um lugar de graça, de força. Por isso que nós não podemos sair de Jerusalém. Porque no momento como esse, quando estavam todos reunidos, povos, nações, onde estavam todos reunidos, de repente veio um vento impetuoso, e encheu aqueles que estavam ali, e o Pentecoste desceu, irmãos. Nessa manhã é uma manhã de fogo, irmão, para mim e para você. Por isso que é necessário ficarmos posicionados em Jerusalém. Hoje, se nós olharmos por estado de Israel, por estado de Jerusalém, as guerras, os rumores de guerra, tantas mortes, eu quero decretar para você nessa manhã:
A Israel que Deus tem guardado é a Israel invisível. Essa ninguém toca. Essa ninguém vai tocar. Essa Israel podem acabar com a Israel física, mas a Israel que é de Deus não vai acabar, irmãos. Porque é uma proteção, queridos. Por isso, aconteça o que acontecer, irmãos, fique em Jerusalém. Deus estava levantando aqui um novo tempo para os ex-exilados. Deus estava trazendo uma nova restauração. E isso só se completou com Neemias. Após 444 anos após, se completou com Neemias, na reconstrução do templo. Mas no versículo 10, ele nos diz assim: alegre-se, cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Querido, essa é a expectativa da igreja. Essa é a esperança da igreja, que Jesus virá eternamente e virá no meio. Ele habitará no meio, e Ele virá, o nosso Jesus virá e habitará conosco. E a palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo de número 21, que João viu novos céus e nova terra. Há uma Jerusalém que nos espera, irmãos. Há uma Jerusalém santa que nos espera. Há uma Jerusalém que desceu do céu, que virá sobre nós. E o Senhor enxugará toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima que sai de nós. Então nessa manhã vamos ficar de pé. As horas se foram. Vamos ficar de pé. Eu quero chamar aqui na frente, rapidamente, aqueles que precisam e querem, estão vivendo um período de reconstrução. Queridos, reconstruir não é fácil. Demora tempo. Há um desgaste. Mas eu quero chamar você aqui nessa manhã. Você que está passando esse período difícil, de perca, de reconstrução, saia do teu lugar. Olha, Deus tem um tempo novo aqui nesta manhã. É uma manhã de tempo novo, irmãos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, irmãos. Saia do teu lugar, que nesta manhã tem renovo, tem unção, tem fogo de Deus neste altar para a nossa vida. Saia do teu lugar. Saia do teu lugar nesta manhã. Saia do teu lugar. E antes de orarmos, o próprio João, em Apocalipse capítulo 18, ele viu a queda da Babilônia. A Babilônia caiu. Hoje todo adversário contra a igreja também vai cair. Todo adversário que confronta o crescimento da igreja, porque a Babilônia, João viu a Babilônia ser destruída, irmãos. Hoje é uma manhã que os nossos adversários serão feridos, que esses inimigos que atacam a nossa vida, que atacam o teu casamento,
para você não crescer, para você não produzir. É hoje que em nome de Jesus, esses adversários estão caindo por terra. Pai Santo, é uma manhã de renovação, é uma manhã de reconstrução, Senhor. E o Senhor disse que Jerusalém seria uma muralha cercada de fogo, Senhor. Nessa manhã, Senhor, é uma manhã de renovação, de reconstrução, Senhor. Senhor, dessa manhã, Senhor, nós te pedimos, renova a vida dos teus filhos, Senhor. Todo esse mal que tenta parar a nossa vida com desânimo, com prostração, nessa manhã, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, que o Senhor renova as tuas forças nessa manhã, para você não parar, para você não desistir, para você lutar. Irmão, não desista, Deus é contigo, Deus é contigo, Ele é uma muralha de fogo nesta manhã. O Senhor nesta manhã queima essas obras do adversário sobre a nossa vida. A Babilônia caiu, a Babilônia caiu, a Babilônia caiu, a Babilônia caiu, a Babilônia caiu. E nessa manhã, Senhor, nós levantamos a bandeira da vitória, Senhor. Vamos aplaudir a Ele nessa manhã. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Nós estamos em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém é a nossa pátria. Nossa pátria. Não saia de Jerusalém. Fica em Jerusalém, fica nela, em nome de Jesus.